Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que estejam. Vamos para mais um encontro nosso aqui. Hoje estaremos falando sobre o que é programação. Na aula passada estivemos falando sobre a história da robótica, né? Estivemos falando algumas coisas da atualidade. E agora estaremos falando sobre programação. O que é uma programação? Né? O que é programação? Tá? No mundo da educação, né? Nunca se falou tanto nessa palavra, programar, que é uma programação. Para muitos, é algo que traz medo, dá medo, né, para muitos alunos. Para outros, não, né, que gostam desse mundo, acabam se aprofundando e aí se identificando com a ideia. Tá? De forma bem simples, né, e ao mesmo tempo trazendo uma profundidade, né, da razão, da ideia, né, do que se tem a respeito de programação, né? Essa é a minha proposta hoje, tá? Descortinar aqui de forma bem simples o que seria a programação, então, tá? Então, vamos lá. Com o avanço das tecnologias digitais, a palavra programação chega às rodas de conversas com um significado que já é antigo, mas que vem sendo discutido cada vez mais nos dias atuais. A palavra não se trata mais apenas do planejamento que você faz para as férias, do rumo dá dinheiro, sobra no final, né? O planejamento que você faz para sobrar o dinheiro no final do mês. Mas vai muito, muito além disso, que simplesmente programar. Tá, gente? O conceito de programação, de forma geral, a programação é um processo de escrita, testes e manutenção de programas de computadores. Esses programas, por sua vez, são compostos por conjuntos de instruções determinadas pelo programador, que descrevem tarefas a serem realizadas pela máquina e atendem diversas finalidades. Eu quero destacar esse finalzinho aqui, tá? Ó. Pegando marca-texto. Tá? Conjunto de instruções determinados pelo programador. Tá? Na aula passada, nós falamos sobre a robótica, né? Nós falamos de programar um robô e ele agir de forma idônea, né? Dentro daquilo que você programou. Então, olha, conjuntos de instruções, né? A programação, conjunto de instruções determinados pelo programador. Ou seja, o robô não vai fazer nada que você não esteja programando, tá? Ele só vai tomar decisões dentro daquilo que você programou. E descrevem tarefas a serem realizadas pela máquina e atendem diversas finalidades, ok? Então, quero destacar aqui que dentro da programação, o fator de funcionamento, de sucesso, podemos assim dizer, é o programador, tá? Então, não adianta você falar de programação sem pensar no programador. Não adianta você falar de robô, falar de robótica, sem pensar no programador, tá? E a ideia de programação traz a raiz aqui, se nós levarmos em conta, desde quando você vai, por exemplo, você planeja sair de casa para poder fazer uma compra. Você planeja. Qual a primeira coisa que você faz? Você toma um banho, né? Prepara a sua roupa, né? Você tem um horário para sair da casa, né? Você tem um horário para poder voltar, você faz todo um planejamento, né? Por mais que você não coloque isso no papel, não coloque isso de forma explícita, mas há uma programação inconsciente, mas há uma programação, né? Há um caminho a ser percorrido até chegar no supermercado e voltar para casa, né? A finalidade. Qual a sua finalidade? Fazer compras. Para fazer compra, o que você precisa para poder fazer a compra? Além do dinheiro,
Eu preciso me locomover da minha casa até o supermercado. Quais são os meios que você vai utilizar para chegar até o supermercado? Né? Carro, moto, bicicleta, a pé, ônibus. Né? Então, tem as diversidades. Uber, tá? Não importa. Então, você usa todo um sistema, né, para poder alcançar a finalidade, que é o quê? Fazer compras. Isso é programar, tá? E nós fazemos isso de forma inconsciente a todo momento, tá? A todo momento nós estamos programando, tá? Você não usa um papel, você não usa um computador, muitas vezes, para poder fazer isso, tá? Mas você faz isso, né, de forma inconsciente. E quando se trata de programação, aqui dentro da área da robótica, nós vamos trabalhar com coisas, com princípios mais instáveis, podemos assim dizer, outras variáveis mais complexas. Aí você vai estar contando com o computador, vai estar contando com a inteligência artificial, muitas vezes, para poder te dar o melhor direcionamento dentro daquilo que você planeja fazer, tá? Mas só que, desde a antiguidade, programar já é uma arte do ser humano, tá? Mas dependendo daquilo que você está programando, você necessita de um belo computador, de um bom programa, de um bom software, para poder te dar respostas precisas, ok? Então, vamos lá. O advento de programação está diretamente ligado à história dos computadores. A primeira programadora foi uma mulher chamada Ada Lovelace, que escreveu um código para possibilitar a utilização de máquina analítica, Charles Babbage. Uma máquina robusta, essa que vocês estão vendo aí embaixo, né? Uma máquina robusta, de difícil comunicação, considerada a percurso dos computadores eletrônicos atuais. Tá? Então, aí vocês estão vendo essa curiosidade aí, né? Com a mulher, né, que escreveu o código, né? O código que possibilitava a utilização dessa máquina que está embaixo aí, olha, uma máquina robusta, difícil de comunicação, tá? Por mais que nessa época, né, já se falava de programação, mas tinha toda uma burocracia, né, para se programar. Então, curiosidade. Ainda mais um pouco sobre essa máquina, o que nós podemos destacar aqui? A programação ganha cada vez mais espaço na criação dessas tecnologias, mas, para compreender de verdade o que se trata, é importante conhecer dois elementos fundamentais que compõem todos os computadores modernos, que são hardware e software, tá? Eu quero aqui dar ideia, né, tirar aqui um destaque para o hardware e software, tá? Não tem como falar de programação sem falar dessas duas palavras aqui, ó, hardware e software, tá? Que compõe aí nosso computador, né, gente? O computador em si, se nós pudéssemos resumir a ideia de computador, essas duas palavras aqui resumiria o que seria um computador, hardware e software, tá? Vamos lá, então. Hardware, software e programação. Um computador é formado por componentes físicos, tá? A parte física, como a parte externa, né, com a parte externa do seu celular, a CPU de um computador, né, um PC, a memória, o mouse, enfim, os meios pelos quais os sinais elétricos podem ser convertidos em dados e informações, ok? Então, nós temos aí, então, um computador com sua parte física, ou seja, aquilo que você toca, e agora o teclado, né? A memória do seu computador, o mouse, as teclas, né, do seu computador, que a gente acabou de dizer aí, olha, o mouse que você utiliza, o botão de ligar e desligar, o carregador, né, do seu computador, tudo isso nós identificamos aí, então, como componentes físicos, tá? Esses componentes são chamados de hardware, tá? Tudo isso que nós falamos aqui agora, olha, CPU, memória, mouse, tudo que compõe o seu computador para ele ser formado, né? Para ele ser construído, podemos assim dizer, o teclado, tudo isso forma, então, o seu computador, e nós damos o nome, então, de hardware. Hardware, então, é a parte física do seu computador. E sua linguagem binária, que é a linguagem de máquina, é composta por apenas bits, que são zeros e uns. Eu vou mostrar daqui a pouco um vídeo falando um pouquinho a respeito disso aqui, tá? Zeros e uns.
Os bits representam a ausência ou a presença de sinais elétricos. Agora, vamos imaginar nosso celular tendo que interpretar informações binárias. Se tudo que você ver na tela fosse sequência infinita de zeros e uns, os celulares não seriam nada práticos, não é mesmo? É por causa disso que existem os softwares, tá? Então, o que é a ideia que nós temos aqui, então? Nós temos aqui o hardware, que é a parte física, compõe o computador, né? Forma o computador. E agora, a parte oculta, que podemos assim dizer, né? Que está por trás, todo esse movimento que é feito aqui na parte externa, nós chamamos, então, de software, né? Que vai interpretar, que vai traduzir, né? Ou melhor, que vai fazer essa comunicação, essa intervenção entre o homem e a máquina, tá? Se você digita, por exemplo, o seu nome usando o teclado do computador, ele não vai entender que meu nome, por exemplo, na hora que estiver digitando, D-A-V-I-D. Tá? O computador não vai entender essas letras. Essas letras são convertidas em uma linguagem computacional para haver essa comunicação entre o homem e a máquina. Tá? Essa transposição entre a comunicação humana e a comunicação máquina. Tá? Por isso que aqui, tudo que você vai escrever utilizando o teclado, o computador entende como zeros e uns, tá? Você, às vezes, vai escrever, vai fazer uma soma, vai fazer uma subtração, fazer uma multiplicação, seja o que for, ele sempre vai entender como zeros e uns. São chamadas de linguagens binárias. E o que nós estamos falando aqui é o seguinte, se não existisse os softwares que fizessem essa transformação, essa transposição entre a comunicação, entre uma ansiedade humana, né, e o computador, não teria uma certa comunicação entre o homem e a máquina. Tá? Então, por isso que houve aí essa transposição, né, entre a comunicação humana e a comunicação computador, homem e máquina. Tá? Por isso, então, essa intervenção aí, olha, essa intervenção entre homem e máquina é feita pelos hardwares, tá? Os softwares, melhor dizendo. E através dos hardwares, né, eu vou digitar aqui o teclado, por exemplo, meu nome, e ele vai entender, então, através dos zeros e uns, e fazer essa tradução através dos softwares, tá? O software é um meio pelo qual a linguagem de máquina pode ser compilada ou interpretada através de códigos criados em uma linguagem intermediária para os idiomas que conhecemos como português, inglês e outros mais. Dependendo do país, né, o computador ele vai conversar através dos softwares, né, a linguagem entre homem e máquina, tá? De acordo com a necessidade ou local onde a pessoa estiver. Então, é utilizado o software para poder fazer essa intermediação entre homem e máquina, tá? Se você digita o seu nome, o software vai pegar essa digitação que você fez, por exemplo, digitar David, ele vai pegar essas letras que D, A, V e D e vai transformá-las, né, em códigos para que haja essa comunicação, né, e trazer aqui nessa parte dessa interface, por exemplo, que nós estamos lendo aqui agora, né, em forma na nossa linguagem em português, para que haja esse entendimento entre o homem e a máquina, tá? Dando isso, então, essa intermediação é feita através do software. Tá? Alguns exemplos de software são os programas de computadores, como o Word, o Excel, o Paint, e outras aplicações para celulares, como Play Store, App Store, Uber. Então, tudo isso são sistemas, né, que por trás tem softwares que, através de uma ansiedade humana, ele pega todas aquelas informações, todos aqueles princípios, né, pré-estabelecidos e transforma em uma linguagem que haja ali a comunicação entre o homem e a máquina, seja o celular, seja um Apple, seja um aplicativo, né, não importa, sempre por trás vai estar um software para poder, então, haver essa intermediação entre o homem e a máquina. Isso mesmo, tá? Finalizei, resumi aqui, então. Mas, afinal, qual é a relação entre hardware, software e programação? Tá? Essa tríade aí, né? Hardware, software e programação. A programação é exatamente quem possibilita a existência dos softwares, né? As programações são feitas exatamente em cima dos softwares, ou seja, o software só vai existir
a partir de uma programação, né? Por trás de um software qualquer, existe uma programação, ok? Se nós pensarmos no Uber, por exemplo, o Uber, o programa Uber que nós conhecemos, por trás dele, né, todo aquele sistema de comunicação que você faz ali o pedido, né, para poder estar te buscando em determinado lugar, por trás dele ali é uma linguagem computacional, um programa, uma programação, onde é feito várias amarrações, através, né, de um programador que pensou, colocou no papel e depois foi para a máquina fazer ali essas amarrações para chegarmos até o nome que nós conhecemos hoje, esse fantástico programa que é o Uber. Independente de onde você estiver, há uma localização, né, uma comunicação ao mesmo tempo entre uma pessoa com anseio, né, de ser buscado em determinado lugar através, né, de uma chamada telefônica, né, de uma mensagem. Então, aí, a utilização é mais prática dos rádios, né, nesse sentido aí. Para poder dar origem aos softwares, a programação ganha uma linguagem própria, que compõe códigos escritos por programadores. Eu acabei de dizer, né, gente? Para que os softwares existem a programação. Para existir a programação, existem os programadores, tá? A linguagem de programação, essa linguagem de programação nada mais é do que um método padronizado que permite comunicar instruções específicas para um computador. Há centenas de variações e todas elas permitem que o programador defina sobre quais dados o computador deverá atuar, como armazenar, transmitir esses dados e quais ações tomar sob variadas circunstâncias. Tá, gente? Todo programador, ele pensa de forma lógica, tá? Por isso que antes dele programar, muitas vezes ele coloca no papel, para que na sua programação não tenha, né, furos, né, e ele venha aí perder dados, muitas vezes, e não venha chegar com êxito naquilo que ele deseja, tá? Por isso nós olharmos hoje para os celulares direto contendo atualizações, né? Nenhum programador ele é 100% certeiro naquilo que ele faz, tá? Se nós olharmos o nosso celular, olharmos o nosso computador, direto está tendo atualização, exatamente para isso. E quando é feito um sistema, o sistema ele está pronto, ele coloca no celular ou no computador, ele está sujeito a mudanças, né, a intervenções. Então, por isso que, de vez em quando, nós estamos recebendo aí atualizações exatamente para isso, para que fissuras que dentro daquela programação anterior foi feita, sejam, né, atualizadas com mudanças e transformações, tá? Então, a linguagem de programação há dois tipos de linguagem de programação, a compilada e a interpretada. Você compreenderá melhor, né, cada uma delas aqui para frente. Vamos lá. Código-fonte. O código-fonte, para nós compreendermos, então, o que é a linguagem compilada e a interpretada, precisamos entender, então, o que é um código-fonte. Código-fonte é um conjunto de palavras, comandos escritos ordenadamente, de maneira lógica, contém instruções em determinada linguagem de programação. Como foi dito, há dois tipos de linguagem. Na hora de programar, as compiladas e as interpretadas. Vamos lá. Compilar. Uma linguagem de programação nada mais é do que transformar o código-fonte em algo que faça sentido para a máquina, ou seja, transformar o que o programador escreveu em uma linguagem de máquina, tá? Toda programação existe um código-fonte, tá? O computador, por exemplo, seu Word, por exemplo, toda aquela interface que nós temos ali, que é a página branca, essa nós estamos aparecendo aí de apresentação, há toda, né, ali por trás ali um código-fonte, né? Se você buscar aí antigamente, em 1990, 1995, nós não tínhamos essa interface aqui, de digitação, era tudo uma página escura, preta, onde ele tinha letras verdes, fluorescentes, e você digitava ali códigos, né, totalmente inapresentável, podemos assim dizer, dentro do que nós temos hoje, que é o Word, o Excel, era totalmente coisas assim, era totalmente um outro universo, tá? Eu tenho certeza que vocês já viram falar desse estilo, né, de se escrever que antigamente se utilizava, tá? Então, o código-fonte é o que está por trás. Por exemplo,
para essa apresentação que nós estamos fazendo aqui, por trás dela é um código-fonte, onde há toda uma amarração. Quando eu digitei, por exemplo, a palavra máquina, né, está por trás. Já no processo de interpretação, o código-fonte é transformado em uma linguagem intermediária. Por sua vez, será interpretada pela máquina virtual durante a execução do programa. Tá? Então, a linguagem, a interpretação e a compilação, né? Então, ou seja, do lado de fora externo, o ser humano ansioso para poder, né, desejando alguma coisa, e há uma intermediação e, ao mesmo tempo, uma compilação daquilo que se deseja fazer. Né? Isso, então, é feito entre um momento em que o ser humano executa e, ao mesmo tempo, o computador ele traz a resposta através da compilação. Habilidade de um programador. Agora que você já entendeu o que é a programação, como se define a linguagem e o significado do código-fonte, é importante também saber, muito além de um simples processo de escrita, a programação envolve um misto de outras habilidades cognitivas, como raciocínio lógico, habilidades matemáticas, a capacidade de abstração e de lidar com diferentes tipos de pensamento lógico, né, que é o raciocínio lógico aqui, olha, você perceber as possibilidades, né, de erro, né, dentro dentro do que se pretende fazer, né, aquilo que as possibilidades que você pode encontrar no meio do caminho, habilidades matemáticas, tá? Não tem como falar de programação sem pensar em matemática, ok? Capacidade de abstração, ou seja, o que é isso, capacidade de abstração? Quando, por exemplo, vamos pensar em um supermercado, eu acabei de falando agora do supermercado, vou falar novamente. Quando se fala em um supermercado, por exemplo, um sistema de supermercado, né? Quando o supermercado ele contrata um serviço de informática, né? Ele muitas vezes tem que quem vai prestar o serviço de informática, ele tem que se adequar a algumas coisas, né? Cada cliente tem as suas peculiaridades. Então, o programador em si, muitas vezes ele vai ter que compilar, né? Ele vai ter que transformar alguns meios, né, daquilo que já existe, muitas vezes, para o produto que ele, às vezes, apresenta para uma determinada empresa, ele vai ter que se adequar. E, para se adequar, ele tem que ter uma capacidade de abstrair, né, dentro daquele anseio que o seu cliente deseja. Tá? Abstrair, ou seja, tirar daquilo que o cliente quer, né, e transformar em algo tangível, né, para dentro daquilo que nós chamamos aqui de programação. E lidar com diferentes tipos de dados, tá? Tá? Com diferentes tipos de dados. Ok? Tem que ter, gente, esse feeling aqui, tá? Todo programador ele tem que ter essa facilidade, matemática, capacidade de abstração, raciocínio lógico e lidar com diferentes tipos de dados. Ok? Ele tem que pensar o máximo, tá, gente? Ele tem que pensar o máximo das possibilidades de erro e acertos. Ok? Ele talvez ele não vai conseguir acertar 100%, mas bem próximo de 100%, 99,9%, ele tem que fazer o máximo. Tá? Aí ele pergunta, professor, como chegar nessa condição? Gente, para poder chegar nessa condição, é exatamente aquela proposta que eu falei para vocês nas aulas anteriores. É o que nós hoje estamos falando. Isso tem que começar desde criancinha. Criancinha de 2 anos hoje já estão programando. Né? De forma bem simples, mas estão programando. Tá? Então, é algo assim que se pratica. Não é do dia para a noite. Tá? Para essa capacidade de abstração que nós estamos falando aqui acontecer, tem que ser algo como se fosse a água que você bebe, tá? Você não pensa quando vai colocar um copo na boca para poder beber, você não pensa em engolir, não. Acontece de forma natural. Assim também é a programação, ela tem que acontecer de forma natural. Quando a pessoa vai te contando, por exemplo, um fato,
você já vai abstraindo ali aquelas possibilidades de se programar. Tá? Essa é a ideia de um programador. Quando começa-se a estudar programação, a primeira coisa que se aprende é criar algoritmos básicos, que são como receitas para que, a partir de um passo a passo, uma tarefa passe a ser executada. E esse algoritmo é desenvolvido a partir de tentativas e erros baseados no resultado em que se quer chegar em um como pode alcançá-lo. É o que eu contei para vocês, né? No caso de sair de casa para ir para o supermercado. Tá, gente? É o passo a passo, nós chamamos aqui de algoritmo, né? A rede de possibilidades onde você vai trabalhar os erros e os acertos. E tentar eliminar o máximo dos erros para que você venha ter êxito naquilo que você pretende fazer. Aqui tem um exemplo aqui, quando fala, né? Eu já contei aqui um exemplo, então não é necessário nem falar exemplo. E aqui, ó. É importante dedicar tempo ao aprendizado da programação. Quanto mais cedo uma pessoa começa a se dedicar à programação, mais cedo também ela alcança resultados mais complexos. É o caso que eu falei para vocês, você muda de nível. A partir do momento que você, desde criancinha, vem estudando. Eu falei agora há pouco com vocês. A importância de estudar programação, ao meu ver, hoje, eu vejo, né, tenho a visão de que é como se fosse alfabetizar uma criança que ainda não sabe ler nem escrever. Assim também, as escolas devem atuar, né, com essa ideia, né, de ensinar programação, tá? E quanto mais cedo você aprende, mais, olha, mais possibilidade de alcançar resultados mais complexos, né, gente? E você alcançando um resultado mais complexo, você tem a possibilidade de abstração, que nós estamos falando agora há pouco, né? Tendo um ganho, né, raciocínio lógico, matemático, né, e você vai trabalhar com sistemas mais complexos, né, trazendo bons resultados e fechando todas as brechas, possibilidades e erros e acertos. Tornando um programador cognitivamente capacitado para criar estratégias e soluções tecnológicas muito úteis à nossa sociedade, como softwares médicos, de engenharia, entre outros. Tá, gente? A gente vê hoje claramente universidades que debruçam dias e noites para poder aí fazer softwares sofisticados na área da medicina, da engenharia e outros mais, né, cada vez avançando. Na medicina nem se fala, né? Hoje em dia você pode, lá na China ou na Índia, seja onde for, o médico que está lá, ele pode operar muitas vezes um paciente aqui no Brasil. Hoje nós temos essa possibilidade de tecnologia, precisão. Tá? Gastava-se muito, por exemplo, em tirar esse médico do outro país, pagar para ele hotel, outras coisas mais, e hoje muitas dessas cirurgias são feitas, né, em uma sala preparada, onde o médico está no outro país, né, através da internet, ele tem essa possibilidade, através de uma mão robótica, ele ali fica, né, ali com o movimento das mãos, e o paciente aqui no Brasil, por exemplo, em volta desse paciente tem toda uma equipe médica, né, enfermeiros e outros mais, esperando ali para que, caso aconteça algo fora daquilo que se planejou, eles estarem ali prontos para poder, né, atender. Mas já acontece isso, tá, gente? E isso só é possível exatamente porque nós estamos falando. Programação, softwares e, né, hardwares e outras coisas mais que nós estamos falando. Então, tudo isso envolve a robótica, tudo isso envolve a programação, e não adianta você correr. Cada vez mais, isso está no nosso meio, é a realidade, é o futuro que já está presente, né? A programação e o avanço da tecnologia digital. Como dito ao longo do nosso texto aqui, né, a programação teve seu início já há mais de um século, partindo das ideias da Alda, nós conversamos agora há pouco, né, e Augusto Barange, até o período da Segunda Guerra Mundial. Os rádios ainda tinham protagonismo muito maior nos estudos e pesquisas dessas tecnologias do que softwares que são objetos de criação da programação. Tá, gente? Isso que nós já falamos já,
Não adianta falar de software sem pensar em programação e vice-versa, tá? Hardware, software e programação são coisas intrinsecas, né? Uma depende da outra aí para poder se existir. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, os principais, que eu quero destacar aqui, olha, cada vez mais atenção aos softwares que devem ser tão atualizados quanto os hardwares, para que a tecnologia tenha visibilidade e atenda às demandas cada vez mais exigentes do mercado, tá? Então, direto a uma evolução, a uma transformação, tá? Desde a atualização do seu telefone, né, que você recebe de vez em quando, né, as transformações do nosso meio, tá? Desde o robusto ao mais simples, que podemos assim dizer, tá? Cada vez mais há uma transformação, há uma necessidade, há um pedido da sociedade nesse sentido, né? Cada dia mais e mais nós vimos aí que há uma ansiedade no meio da sociedade nesse sentido de transformar o meio de comunicação, transformar o meio, né, de interação entre as pessoas, e isso tudo nós utilizamos a programação, os softwares e os hardwares para poder isso de fato existir, tá, gente? Essas três palavras, hardware, software e programação, tá? São três palavras que parecem ser diferentes, são diferentes de fato, mas que há entre elas uma interdependência, tá, gente? Interdependência. Tá? Não adianta falar de programação sem falar em software e sem falar em hardware, tá? Ok? Então, são três palavras que se casam, né? Na verdade. A programação tem grande importância também em áreas fundamentais na sociedade, como na medicina, onde muitos aparelhos médicos utilizam a monitoração remota. Falei para vocês agora há pouco das cirurgias que são feitas, né, a longa distância. Foi o avanço da programação que possibilitou também o que hoje chamamos de internet das coisas, que é capaz de automatizar desde pequenos ambientes de uma casa até uma cidade inteira. Eu falei daqui, falei agora há pouco agora há pouco não, né? A aula passada, falei da questão da automatização do seu ar-condicionado. Quando você está vindo para casa, no meio do caminho, você pode ligar o seu ar-condicionado para quando você chegar em casa e estar com um ambiente fresquinho, né? Hoje você consegue, do seu quarto, controlar a sua Smart TV e outras coisas mais. Hoje você consegue controlar seu carro através do celular, né? Então, há uma conversa entre os equipamentos, há uma comunicação, né, entre os equipamentos. Então, é interessante, aqui nós estamos destacando a internet das coisas, e é o que nós estamos chamando aqui da automatização, né, desde os pequenos ambientes de uma casa, por exemplo, a uma cidade inteira, tá? Eu posso controlar uma cidade inteira a questão do funcionamento, ok? Do funcionamento. Por exemplo, a internet das coisas, em 2013, a revista Época divulgou isso, né? Da questão da comunicação, onde o ser humano poderá dormir mais, até fala isso, né? Poderá dormir mais ao saber que no meio do caminho está acontecendo, por exemplo, um engarrafamento. A cafeteira, por exemplo, vai ser programada para fazer o café para você exatamente naquele horário que você programou, né? Você vai poder maximizar o seu tempo, né, para poder aí, você dar conta das suas tarefas, tá? A ideia da internet das coisas é exatamente isso, tá? A interligação, né, entre os equipamentos ao mesmo tempo, tá? E transformando os ambientes desde a casa a uma cidade inteira nesse sentido exatamente, né? O andar pela rua e outras coisas mais, tá? Além disso, a programação é uma das principais ferramentas utilizadas no avanço das tecnologias artificiais, que já trazem o exemplo do robô Sofia. Todo mundo aí, né, morre de medo desse robô, falando que esse robô vai transformar o mundo, vai revoltar contra o ser humano e outras coisas mais. Muito mais que uma comodidade do dia a dia, por exemplo, ao fornecer informações em tempo real
e ser capaz de realizar diversas atividades com a Sofia, que atua em tratamento biológico com o autismo, tá, gente? Então, lá no Vale do Silício, por exemplo, um professor, eu participei de uma palestra de um professor, ele falou, por exemplo, que existe o psicólogo do robô. O psicólogo do robô, que onde ele está ali, eu não sei se isso é verdade, quando ele está chateado, né, ele procura, né, no Vale do Silício, lá tem uma salinha, e onde um robô, psicólogo atende o robô, o outro robô, né, ele conversa, trocam conversas, tá? Eu não sei se era uma conversa, uma brincadeira, um trocadilho dele, mas falou que lá existe isso. Tá? Um dia eu vou ter a possibilidade de visitar para poder saber se isso é verdade. E aí, então, aqui nós estamos finalizando, então, nessa aula de hoje, nós falamos de programação, né, muito importante para esses dias que estivemos conversando. Eu não vou passar o vídeo, porque eu já falei de fato que eu queria mostrar aqui a respeito, né, desse fato de programação, tá? Espero que eu tenha acrescentado, né, o conhecimento de vocês, ou talvez, né, atualizado junto com vocês aí, aquilo que se trata e aquilo que nós estamos aqui falando, que é a ideia de programação, tá? Não adianta você correr, não tem para onde ir, tá? O futuro já começou, ele está presente. Tchau, tchau.